Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, terceiro vídeo do dia aqui no nosso canal e para trazer agora notícias importantíssimas, se tratando inclusive sobre Ricardo Gomes, o possível novo CEO do Vasco para o ano de 2022, que tinha tudo para dar certo, revelou o motivo principal para ele não ter fechado em definitivo com a diretoria do Vasco. Realmente um absurdo e demonstra porque tudo o que está acontecendo realmente tem a ver com essa atual diretoria e a bagunça que está dentro do nosso clube. Além disso, falar também sobre Zé Ricardo, os embrólios que estão acontecendo lá no Catar e as dificuldades para ele fechar em definitivo com o Vasco e também sobre a contratação do novo diretor executivo para 2022. As negociações parecem que já estão de fato acontecendo com o Felipe Ximenes, diretor executivo que está atualmente no Avaí de Santa Catarina. Então, temos muitas notícias no vídeo de hoje e, é claro, você não pode perder. Então, se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez e ainda não é um inscrito, se inscreva no nosso canal. Também aqui ativem o seu sininho de notificação, deixem o seu like aqui embaixo, porque é importantíssimo para que esse vídeo possa chegar a cada vez mais vascaínos. E também deixe o seu comentário sobre o que você acha da chegada do Ricardo Gomes dentro do Vasco. Deixe a sua opinião e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, iniciar o vídeo falando sobre o Felipe Ximenes. Para quem não sabe, foi comentado ontem através do canal Atenção Vascaínos, dar crédito a quem trouxe a notícia, que o Felipe Ximenes teria sido um dos nomes indicados e sugeridos pelo Zé Ricardo para ser o novo nome aí do departamento de futebol do Vasco, ser o novo diretor executivo para o ano de 2022, nesse processo de reformulação do departamento de futebol. Ele que atualmente está no Avaí de Santa Catarina, clube que inclusive garantiu a quarta vaga no acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro e é de fato, segundo informações, o favorito para assumir esse cargo da diretoria executiva de 2022, já que nomes como Anderson Barros, Alexandre Matos e Eduardo Freeland, os mais comentados de Botafogo, Cruzeiro e Palmeiras, não virão mais para a próxima temporada. O Vascaíno.net, portal de notícias através do jornalista Fábio Torres, entrou em contato com o Felipe Ximenes para entender toda essa situação do momento que está acontecendo dentro do Vasco com a chegada desse novo diretor executivo. E segundo informações, o Felipe Ximenes garantiu que não recebeu ainda nenhum tipo de sondagem do Vasco. Ele disse o seguinte: não fui contatado por ninguém do Vasco até o momento, mas deixou bem claro e entendeu que realmente ele poderia estar de saída do Avaí, porque segundo mesmo, esse ano é ano eleitoral no clube de Santa Catarina. E como todos nós sabemos, ainda mais que somos vascaínos, das mudanças que acontecem dentro do departamento de futebol após um processo eleitoral. O Vasco, por exemplo, nesse ano de 2021, mudou completamente a sua estrutura após a saída do Alexandre Campelo e a chegada do Jorge Salgado. O Ximenes preferiu não falar muito sobre o assunto, até por conta dessa mudança que está acontecendo dentro do clube. Ele preferiu comentar isso somente após esse processo eleitoral, mas dando a entender que de fato poderia estar de saída. Lembrando que ele é sim um diretor executivo muito conceituado, um dos principais do futebol brasileiro, com passagem aí por grandes clubes como Atlético Mineiro, Santos, Fluminense, Flamengo, Coritiba, Vitória, Náutico, Criciúma e alguns outros. Inclusive já tem uma passagem pelo Vasco entre os anos de 2000 e 2004, onde ele trabalhou sendo responsável pelos esportes olímpicos do clube. As mudanças podem acontecer nessa nova diretoria do Avaí, muita reformulação de repente pode vir e, é claro, o Felipe Ximenes pode ser um dos profissionais que estarão livres no mercado e já pode ter inclusive sondagem do próprio Vasco nos próximos dias para ser o profissional da diretoria executiva no ano de 2022. E agora, se tratando também sobre Zé Ricardo, né? O Zé Ricardo também, através do canal Atenção Vascaínos, foi confirmado que praticamente está fechado com o Vasco, já teria inclusive assinado o pré-contrato, mas tem os embrólios que acabam dificultando a sua chegada ao Gigante da Colina, porque ele continua vinculado ao Qatar Esporte Clube. Para quem não sabe, é o clube do Qatar, onde ele trabalhou, teve o seu último trabalho, ele acabou assinando um contrato de 2 anos, porém agora está negociando a rescisão. Ele teve apenas 4 jogos à frente do clube do Qatar e conseguiu vencer apenas uma partida. O treinador inclusive pretende até mesmo acionar, aliás, o presidente da FIFA, acionar o presidente do Qatar, aliás, o presidente do clube onde ele trabalhou agora há pouco na FIFA, devido a essa não rescisão que está
acontecendo. O dirigente não está cumprindo aí o que falou sobre o pagamento da rescisão do contrato do Zé Ricardo lá no clube do Catar. Então, as situações estão complicadas, isso está de fato impedindo a chegada dele e o fechamento em definitivo do Zé Ricardo com o Vasco da Gama, porém, segundo notícias nos bastidores de São Januário, isso aí, essa demora para o acerto em definitivo do treinador com o clube não é vista como algo que complica a situação atual de um possível fechamento. Segundo notícias, o presidente Jorge Salgado encara aí com remotas as chances, de realmente não ocorrer essa conclusão entre o Zé Ricardo e o Gigante da Colina para o ano que vem, até porque ele mesmo já assinou um pré-contrato com o Vasco. A expectativa é de que o anúncio possa acontecer aí a qualquer momento nos próximos dias. E agora, para finalizar o vídeo voltado realmente para essa reformulação do departamento de futebol, se tratando de Ricardo Gomes. O Ricardo Gomes, que era o nome também praticamente dado como certo ao lado do Zé Ricardo dentro da pasta de futebol do Vasco para o ano de 2022. Parece que as coisas também não andaram e a situação está difícil dele fechar, Ele não vai fechar mais com o Vasco, eu trouxe isso. E ele revelou ao GE o verdadeiro motivo para que ele não fosse ser um profissional do Vasco, ser o CEO do clube para o ano que vem. Ele afirmou que preferia trabalhar em uma organização com as figuras do executivo e do treinador ao lado dele. Lembrando que o Vasco até o momento não tem essas figuras. O Vasco não fechou com o diretor executivo e também está palavrado com o Zé Ricardo, mas não tem confirmado a presença dele para o ano de 2022. Ele falou o seguinte, o próprio Ricardo Gomes: claro que não impede de ter um coordenador. Você tem que ter pessoas qualificadas para trabalhar em conjunto. Prefiro trabalhar assim, um técnico e um diretor executivo. No caso do Vasco, tive boas conversas com o presidente. Vejo um futuro bem interessante para o Vasco. São coisas de negociação de futebol, não chegamos a um final feliz. Ou seja, confirmou que de fato as negociações aconteceram, conversas aconteceram, inclusive semana passada, nessa semana, o presidente Jorge Salgado se reuniu com o Ricardo Gomes, mas as negociações não andaram, dando a entender que um dos motivos principais, realmente das negociações terem sido encerradas foi essa confusão que atualmente está acontecendo dentro do departamento de futebol do Vasco, sem definições aí desse organograma da pasta de futebol para a próxima temporada. Lembrando, que o Vasco até o momento não tem o diretor executivo, não tem o treinador, inclusive o presidente Jorge Salgado não teria a definição de qual cargo o Ricardo Gomes iria exercer no ano de 2022. Muito foi falado sobre CEO, mas ele poderia chegar para ser um diretor de futebol ou inclusive exercer a função de CEO e de diretor executivo, não sabia, e toda essa confusão causada pela atual diretoria acabou dificultando a chegada e interrompendo essas negociações e dando elas, inclusive, aliás, como encerradas. Então, é difícil, é complicado, algo que evidencia essa bagunça que está acontecendo dentro do Vasco atualmente. Volto a repetir o que eu venho falando nos outros vídeos, é um absurdo isso. O Vasco era para estar chegando nesse momento do ano com o departamento de futebol todo montado, mas a gente não tem diretor executivo, perdemos o Barros, perdemos aí o Alexandre Matos para o Cruzeiro e alguns outros, caso o Vasco não venha correr contra o tempo, também serão perdidos. O Vasco já deveria nesse momento estar pensando no elenco para 2022, mas ainda estará pensando na base, no departamento de futebol, algo que, volto a repetir, já deveria estar pronto no dia 2 de dezembro, depois de quase um mês, quando foi confirmada a permanência do Vasco na Série B. É preocupante, é difícil, e tudo isso tem nome e sobrenome culpado. Jorge Salgado, a culpa passa por ele, ele é o presidente do Vasco, e o que está acontecendo atualmente dentro do futebol do nosso clube é um absurdo, a pior gestão da história do Vasco. Isso é fato confirmado, e a gente consegue ver a cada dia que passa como eles não estão qualificados para exercer essa função dentro do nosso clube. Mas esse foi o vídeo, rapaziada? Se você curtiu, se inscreva no canal, deixe também o seu like, sempre mantendo você muito bem informado. A gente na parte da tarde agora colocou um vídeo falando sobre as chegadas de novos jogadores, interesse. O Vasco está aí no mercado já de olho em algumas contratações e é claro, a gente vai trazendo todas as novidades para você. Então, grande abraço, vamos que vamos, fiquem com Deus, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e é claro, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.